boa tarde, galera. Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Todo mundo com saúde? Olha, gente, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Que nós já estamos algumas aulas trabalhando, que é referente à cultura e religiosidade, né, do nosso Piauí, ok? Então hoje nós vamos dar continuidade. Eu acho que vocês devem lembrar que na última aula nós paramos numa questãozinha e aí a questão ficou na tela, né, como atividade para casa. E aí, como eu sei que vocês, né, são bons alunos, com certeza vocês resolveram. E agora nós vamos resolver aqui, né, tirar a dúvida de vocês com relação a essa questão. Mas antes disso, deixe-me dar uma olhada, né, em quem está, quais os polos que estão conectados aqui com o nosso canal Educação, quais os polos que vão, né, assistir a nossa disciplina nas trilhas do Piauí. Aventure-se! Então, olha só, no momento nós temos conectado Betânia do Piauí, Betânia 5, Baixa Grande do Ribeiro 10, Elesbão Veloso 1, tá? Pimenteiras 6, movimenta aí a barrinha de rolagem, Jana, para observarmos quais os outros polos que estão conectados. Vamos observar aqui, temos mais, né? Temos muitos outros polos conectados, vamos ver? Olha só. Jana, quais os outros polos? Dá uma movimentadinha aí na barra de rolagem para observarmos aqui quais os outros polos que estão conectados. Olha só, Pimenteiras. Olha, além de Pimenteiras, nós temos Ribeiro Gonçalves, né? Ribeiro Gonçalves 1, São João do Arraial 2, conectados aqui com o nosso canal Educação. Lembrando que nós temos sempre 2 aulas, né, por semana, 2 aulas referente, né, a essa parte que trata mais da história, da cultura, né, dos aspectos econômicos e sociais. Mas na quarta-feira também tem uma outra aula, tá? Com a disciplina Nas Trilhas do Piauí, que é exatamente com o nosso mestre, nosso professor Assis Walter, né? Ele vai enfatizar, né? Ele destaca ali as características naturais, físicas do nosso estado. Então, gente, olha só, vamos partir para o nosso slide, porque como vocês sabem, nós só temos uma aula, né? É uma aula na terça-feira, de 15 às 16, e outra aula na sexta-feira, das 13 às 14. Então, nós temos que tirar o máximo possível, né? O máximo proveito desta 1 hora de aula, tá? Então, olha só, gente, como vocês podem observar, né, no slide inicial, nós temos aqui, né, breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí, né, a nossa seletiva, né, Nas Trilhas do Piauí, aventure-se. O nosso conteúdo, cultura e religiosidade piauiense. Esta aula de hoje é o nosso 4º encontro, trabalhando, né, estudando esta temática, ou seja, cultura e religiosidade piauiense. Na próxima sexta nós vamos dar início a um novo conteúdo, né? Vamos entrar na parte referente ao patrimônio artístico, patrimônio natural, patrimônio histórico do nosso estado, né? O nosso Piauí é muito rico, né? O que nós temos de patrimônio, tá? É algo muito grandioso, né? Olha só, a data de hoje, este dia 30 de agosto, olha aí, agosto praticamente se despedindo, né? Praticamente findando, né? Amanhã é o último dia. E aí, no slide seguinte, olha só, nós temos aqui o roteiro, o itinerário a ser seguido na nossa aula de hoje, destacando o conteúdo cultura e religiosidade piauiense, né? Ou seja, nós vamos continuar. Objetivos, reconhecer. Ou seja, a partir dessa temática, né, nós esperamos que vocês, né, saibam reconhecer os elementos próprios da identidade cultural do município e do seu município, com relação à cultura material e imaterial, ou seja, destacando aspectos linguísticos, religiosos, a culinária, lendas, etc. Esse é o objetivo da aula de hoje. E no slide seguinte, olha só, aí aquela questãozinha que ficou na tela, né, que nós deixamos aí como tarefa para casa, né, como atividadezinha para casa. E aí essa questão, lembrando que nós já trabalhamos 4 questões anteriormente, ela diz o seguinte: são exemplos de patrimônio imaterial, né? Com certeza vocês já sabem o que é patrimônio imaterial,
Lembrando que existe o patrimônio material e o patrimônio imaterial, tá? O imaterial é referente àquilo que não é, aquilo que é intangível, né? Que não é tocável, tá? Que não é palpável. Então, olha só, nós temos aí os itens 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí logo abaixo diz, assinale a alternativa que corresponde às respostas corretas. Então, olha só, são exemplos de patrimônio imaterial. O número 1, será que o número 1, ele se encaixa aí como exemplo de patrimônio imaterial? Ou seja, celebrações, festas e cultos religiosos. Sim, se encaixa, né? Ou seja, realmente é um patrimônio imaterial, tá? Saberes, conhecimentos, também é patrimônio imaterial, ok? PI, patrimônio imaterial. Culinária, tá? A culinária, ela faz parte de patrimônio imaterial, tá? Ou seja, aquela arte de fazer, aquele prato típico. Então, nós podemos colocar também como imaterial, patrimônio imaterial. E os sítios históricos tombados, né? Aquelas igrejas, né, que nós passamos a conhecer, né, mais na nossa última aula, ou seja, na sexta-feira, aquelas igrejas lá com a arquitetura jesuítica. Então, olha só, ela não é imaterial, né? Nós podemos colocar como patrimônio material, tá? E aí, o nosso quinto item, né? Formas de expressão como repente, o cordel, a catira, os pastoris e os maracatus, né? Também é patrimônio imaterial, gente. Também é imaterial, tá? E o último, construções, observe, construções e objetos históricos. Construções, gente, palpável, tangível, né? Então, construções nós podemos classificar como patrimônio material. Então, olha só, quais são aí, qual a alternativa, né? Que responde aí a nossa quinta questão. Será que é a letra A, B, C ou D? A alternativa correta, né, galerinha, é a letra D de dado, é isso? Ou seja, os itens 1, 2, 3 e 5, ok? Os itens 1, 2, 3 e 5, exatamente a alternativa, a letra correta, a alternativa D de dado, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar? Ficou claro? Os nossos amigos aí de Alvorada do Gurgueia, olha aí, Alvorada do Gurgueia se conectou há pouco instante, Alvorada do Gurgueia 1, Betânia 5, Baixa Grande do Ribeiro 10, Elas Dom Veloso 1, tá? E os nossos demais polos, né? São João do Arraial, Ribeiro Gonçalves. No slide seguinte, gente, olha, nós vamos dar continuidade, só que agora nós vamos destacar, né? Nós trabalhamos anteriormente o patrimônio material e agora nós vamos dar um enfoque maior no patrimônio imaterial, né? Vocês lembram que na última aula, na sexta-feira, nós trabalhamos, nós conhecemos muito, né, o que o nosso Estado tem com relação ao patrimônio, né, material. E agora nós vamos destacar o patrimônio cultural imaterial. Então, olha só, os bens culturais de natureza imaterial, intangível, intocável, dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, tá? Assim como celebrações, né? Formas de representação cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares, né? Como mercados, feiras, né? Mas aquilo que é realizado, não é o mercado em si não, viu, gente? Feiras e santuários, né? Que abrigam práticas culturais coletivas, tá? Ou seja, lá, né, nessa área de mercado, você observa essas práticas culturais coletivas, tá? E aí nós temos, logo abaixo, né, o destaque na nossa Carta Magna, né, a Constituição Federal, que em seus artigos 215 e 216, tá, lá foi ampliada a noção de patrimônio cultural, né? Ou seja, ao reconhecer a existência de bens, né, a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, tá? Então, é dessa forma que nós podemos caracterizar o patrimônio cultural imaterial. Então, esse patrimônio cultural imaterial, ele se destaca, né,
exatamente como sendo bens culturais, né, de natureza intangível, que dizem respeito aí a práticas e domínios da vida social, né, que se manifesta aí por meio de saberes, ofícios e modos de fazer, músicas, práticas, ou melhor, formas de expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, tá? Assim como você pode ver isso nos lugares, né, como em mercados, né? Ou seja, por meio aí observando práticas culturais coletivas, tá? E aí esse destaque no fim que é exatamente destacando que na Constituição, né, lá na nossa Carta Magna, está contida aí essa menção, tá, referente ao reconhecimento quanto à existência de bens de natureza material, ou seja, bens culturais de natureza material e imaterial, ok? Olha só, no slide seguinte, nós temos aí com relação ao folclore, né, nós podemos caracterizar o folclore, né, já que o folclore aí faz parte desse patrimônio cultural imaterial. Então, olha só, o folclore nós podemos conceituar como um conjunto de mitos e lendas, né, que são transmitidos, um conjunto de mitos e lendas que são transmitidos de geração em geração e se expressam através de danças, de poesias, de músicas, né, originando festas populares, né, que ficam tradicionalmente conhecidas, né, e aí passando a caracterizar determinadas regiões. Então, esse folclore, nesse conjunto de mitos e lendas, ele é transmitido de geração para geração, né, e aí ele pode ser expresso, né, ele pode ser observado através do quê? Através de danças, né, de poesias, de músicas, tá? E aí isso dá origem a festas populares, né, que com o decorrer do tempo essas festas ficam tradicionalmente conhecidas, tá? Passando assim a caracterizar determinadas regiões, tá? Você passa a associar aquela festa, né, aquela prática folclórica a determinada região, ok? Olha só, no caso do nosso estado, né, muito rico folcloricamente, então o folclore do Piauí, ele reúne diversas lendas e tradições, tá? Então os costumes folclóricos, né, desta região do Brasil, ou seja, do nosso Piauí, envolve mitos, danças, poesias, músicas e festas populares, tá? Então tudo isso nós temos no nosso estado, tá? E aí o folclore piauiense, né, ele conta, né, o nosso folclore conta com simpatias, causas, cordéis, folguedos e com a culinária regional. Nós temos uma culinária bastante rica, tá? Muito chamativa, muito atraente. E aí, ou seja, no nosso folclore piauiense nós temos aí, nós contamos com essa variedade, né, onde nós podemos observar simpatias, causas, né? Causa é o quê? Causa é uma história popular, né, contada de forma, que pode ser de forma, se caracterizando de forma engraçada e pode ser também um caos que se caracteriza por uma questão assombrosa e que normalmente ele é difícil de ser o quê? De ser explicado, de ser, vamos dizer assim, em decorrência, né, daquela natureza, de difícil explicação, tá? Esse caos ele pode não ser levado a sério, né? Pode ser considerado como uma história mentirosa, pronto. E o cordel? O cordel é referente ao quê? Referente à literatura, né? A literatura, um gênero literário contado em rimas, que nesse caso, né, no caso aí o termo cordel é exatamente em decorrência, né, dos livrinhos, né, ficarem pendurados em cordas, né? Aí o termo cordel, tá? Assim como folguedos e, como nós já destacamos, a nossa rica culinária regional. Galerinha, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá? Os nossos amigos aí de São Francisco do Piauí, assim como os nossos amigos, né, que estão nos assistindo aí pelo IPTV, além do IPTV, pelo YouTube, né? Nós temos uma galerinha assistindo aí pelo YouTube, né? Que, diga-se de passagem, nós observamos muito a presença aí de alunos
da Unidade Escolar Luiz Ubiraci, lá de Isaías Coelho, né, que sempre se manifestam aí pelo YouTube, né? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Está compreensível? Podemos avançar? Então, gente, olha só. No slide seguinte, as lendas, né? Elas se caracterizam exatamente por contar a autenticidade histórica presente na tradição popular, as quais estão ligadas, né, ao território e os elementos da natureza da região. Então, isso é o que caracteriza as lendas, né? Ou seja, elas contam a autenticidade histórica presente na tradição popular, tá? Na tradição popular, que nem sempre, na realidade, ou seja, de fato, é algo verdadeiro, tá? E aí nós vamos observar mais à frente. Os assuntos abordados estão ligados a acontecimentos rotineiros de pessoas simples e episódios, muito importante essa parte, ó, episódios inexplicáveis, né, para o ser humano, ok? E aí que faz com que a lenda não seja levada muito a sério, tá? Olha só, no nosso caso aqui, no caso do nosso estado, nós temos várias lendas, e dentre elas nós destacamos aqui algumas, tá? Ou seja, em Amarante, nós temos uma lenda da Alta Rosa, tá? Que é característica pela religiosidade, né? O que caracteriza essa lenda é exatamente a religiosidade. Nós temos aqui em Oeiras, né? Uma lenda conhecida como Pé de Jesus, que também se caracteriza pela religiosidade. Em Oeiras nós temos uma lenda conhecida como Zabelê, que se caracteriza por ser um conto indígena. E aí aqui em Teresina, né, nós temos uma lenda conhecida como Cabeça de Cuia, né, que ela se caracteriza, né, por estar por ter um conteúdo, né, relacionado à assombração, tá? Assim como é o caso também da Não Se Pode, né? Também uma lenda aqui de Teresina, ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Avançando para o nosso próximo slide, olha só, o que nós podemos aqui observar. Nós temos a lenda, uma lenda muito conhecida aqui no nosso estado, né? Mais precisamente na nossa capital, a mais conhecida, que é a lenda popular do Cabeça de Cuia, tá? A lenda popular do Cabeça de Cuia. Inclusive foi feito até um monumento, né? Existe um monumento. Algum de vocês aí que um dia comparecerem aqui em Teresina, se quiserem visitar, né? Fica ali naquela área do Encontro dos Rios, né? Inclusive está localizado no Parque Ambiental Encontro dos Rios, tá? E aí lá tem esse monumento, né? Que é exatamente fazendo menção à lenda do Cabeça de Cuia, né? O monumento Cabeça de Cuia é um ponto turístico muito visitado, né? Muito visto na nossa cidade, né? Muito visto aqui em Teresina. E aí esse monumento ele localiza-se na Avenida Boa Esperança, bairro Poti Velho, e ele foi fundado dentro do Parque Ambiental Encontro dos Rios. Então lá você pode, é bom porque tem contato com a natureza, é uma área bonita, porque lá você pode ver o encontro do Rio Poti com o Rio Parnaíba, tá? Olha só, com relação à lenda aqui do Cabeça de Cuia, né, eu recomendo que vocês, né, pesquisem, ou seja, vocês façam a pesquisa, né, pesquisar e ler, né, o poema Lenda Popular do Cabeça de Cuia. Simples, mas quem o escreveu? Olha só. É um cara chamado, uma figura aqui do nosso estado, né, um poeta, um cantador, tá? Um repentista conhecido como Pedro Costa, né? Vocês pesquisem, tá? Que lá vocês vão
conhecer direitinho essa história e de uma forma bonita, né? De uma forma rimada, tá? Ou seja, uma escrita muito bonita, né? Feita exatamente por este cidadão, né? Este poeta, este cantador, este repentista chamado Pedro Costa. Então, é só colocar aí num buscador, né? Pesquisar, colocar num buscador aí no Google, que você encontra facilmente, aí lá você vai ler de uma forma bonita, tá? Rimada, e aí vai conhecer de forma mais detalhada a lenda, né, do Cabeça de Cuia, tá? E aí, sim, resumindo, né, o Cabeça de Cuia, né, ou seja, ele é oriundo, existia um pescador que vivia com sua mãe, né, um pescador chamado Crispim, e aí ele vivia com sua mãe, e aí ele era responsável, né, pelo sustento lá da família, né, ele pescava ali na área dos rios Poti e Parnaíba, e aí ele se queixava muito da vida, né? Principalmente quando não conseguia pescar o suficiente, aquilo que ele desejava. E aí, num determinado dia, ele, bem irritado, né? Em decorrência das mazelas, né, que ele vivia, era uma pessoa humilde, uma família humilde, tá? E aí, nesse dia, não tinha conseguido pescar muitos peixes. Aí a mãe dele tentou acalmá-lo, né, dizendo para ele não ficar chateado, né, e aí sugeriu que ele fosse comer uma ossada, né, uma comida que tinha ali próximo. Aí ele, irritado, pegou o corredor que estava, olha o corredor aqui. Agora é por isso, ó, que você vê esse corredor aqui na imagem, que é exatamente fazendo menção à lenda, né? Ele pegou esse corredor e deferiu na cabeça de sua mãe, né, de uma forma muito forte, né? Deferiu na cabeça de sua mãe de uma forma muito forte. Aí sua mãe, antes de morrer, né, jogou uma praga nele, né? Diz que ele iria se transformar num monstro, né? E esse monstro iria ficar vagando pelas águas do Parnaíba e do Poti, e ele só iria se livrar da maldição quando matasse 7 Marias virgens, tá? Só dessa forma que ele iria, né, se livrar da maldição. Então é dessa forma que aqui é um resumo, né, da lenda referente ao Cabeça de Cuia. Agora, como nós destacamos anteriormente, né, ou seja, nessa parte aqui referente à lenda, né, a lenda, né, ela conta um episódio, né, como no finalzinho destaca, caracterizado aí, ou seja, por ser algo inexplicável, né, para o ser humano, tá? Ou seja, difícil de ser entendido, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso próximo slide, tá? O que nós podemos observar? O destaque agora é para uma outra lenda, né, chamada Lenda de Zabelê, né? Lenda de Zabelê. Essa lenda de Zabelê é típica ali de Oeiras, né? A nossa primeira capital. Então, olha só, um resuminho aqui do que vem a ser a lenda de Zabelê. Então, o chefe da tribo dos Anamajós tinha uma filha chamada Zabelê, que amava Metara. Esse Metara era um índio da tribo dos Pimenteiras. E essa tribo, né, dos Pimenteiras, eram terríveis inimigos dos Anamajós. Então, observe aí na introdução, né, que Zabelê, né, amava esse personagem, né, no caso Metara, que era o quê? Era um índio pertencente a uma tribo inimiga, né, os Pimenteiras, ou seja, inimigos dos Anamajós. Então, olha só, dizendo que iria colher mel perto de onde o rio Itaim, gente, ele nasce ali no município paulistano, né, ali perto da Bahia, e aí ele segue algo em torno de 200 quilômetros nessa faixa, até desaguar no rio Canindé. Até desaguar no rio Canindé, ou seja, o rio Canindé é em torno de 30 quilômetros próximo de Oeiras, tá?
Então, nesse caso aqui, dizendo que iria colher o mel perto de onde o rio Itaim deságua, no rio Canidé, Zabelê aproveitava, né, para se encontrar com o seu amado, ou seja, Metara, o índio lá da tribo dos Pimenteiras, inimigo da tribo da qual Zabelê pertencia, os Anamajós. E aí, gente, olha só. Um dia, um índio chamado Mandaú, da tribo dos Anamajós, desconfiou daquelas andanças e resolveu seguir Zabelê, descobrindo seu esconderijo. Tá? Então, o Mandaú, ele foi criado junto com a Zabelê, e aí desde Curumim, criança, ele nutria, né, ele gostava de Zabelê. Né? E aí veja bem, certa vez, Mandaú resolveu levar algumas testemunhas para desmascarar Zabelê. Né? E aí os dois amantes, tá? Os dois amantes foram descobertos, surgindo uma briga, né, que resulta na morte de Zabelê, de Metara e de Mandaú. E aí esse fato, ele deu origem a outra guerra, né? Uma guerra que durou 6 sóis e 7 luas, tá? Entre as duas tribos. Porém, Tupã, um deus indígena, né? Com pena, né? dos dois, ele transformou Zabelê e Metara em 2 pássaros, né? Em 2 aves. E com relação a Mandaú, como castigo para Mandaú, o que ele fez? Ele transformou Mandaú em um gato maracajá. É por isso que você vê a imagem aqui. Olha aqui a imagem do... Olha aqui. Que você vê a imagem do gato, né? Gato maracajá, representando aí Mandaú, aquele que por ciúmes, né? Por ter sido preterido, ou seja, Zabelê não o quis, né? Preferiu outro, e outro pertencente a uma outra tribo, né? Uma tribo inimiga, ele, para se vingar, né? Desgostoso, ele resolveu entregar para a tribo contar o que estava acontecendo. E aí, fato esse que ocasionou uma guerra, um conflito entre as duas tribos, resultando na morte dos 3, né? Tanto de Mandaú, quanto de Zabelê, quanto do Metara. E aí, como já destacamos, né, o deus Tupã, o deus indígena, né, sensibilizado, transformou Zabelê, olha só, Zabelê, e Metara em 2 aves. E aí, como castigo para Mandaú, né, ele transformou Mandaú em um gato maracajá. Castigo por quê, professor? Porque o gato maracajá, ele é muito perseguido por caçadores devido ao quê? Devido o interesse por sua pele. Agora observe, né, que se trata de uma lenda, né? Então a lenda ela se caracteriza por aquele detalhezinho que nós destacamos anteriormente, né? Fatos inexplicáveis, né? Fatos que para acreditar, né? Ou seja, é algo que mostra que não foge do real, né? Tranquilo? Compreendido, gente? Podemos avançar? Podemos seguir? Alguma pergunta? Olha aí, o Willie Edson, né? Willie Edson Vieira, né? Diz que não tinha ouvido falar, né? Da história aqui de Zabelê. Então, olha só, para ouvir mais, para saber mais detalhes, olha, eu aconselho vocês. E aí, é uma forma bem simples de pesquisar, né? O próprio YouTube, aí vocês pesquisam tantas músicas, ouvem tantas músicas, né? Músicas da atualidade. Então, olha só, procure ouvir, né? Ouvir, né? A música Zabelê. Né? Agora, qual artista mesmo, professor? Vamos já... Pronto. A música Zabelê.
que é exatamente de Gilberto Gil. Gilberto Gil, a música é do Gilberto Gil, tá? E a letra é de um cara nosso, né? Uma figura muito conhecida aqui no nosso estado, né? E coloca o nosso estado, né, numa posição bonita, né? Vamos dizer assim, nacionalmente, que é exatamente a letra do Torquato, né? Torquato Neto. Então vocês lá, no momento aí de lazer de vocês, né, que sempre gostam de ouvir música, então vocês coloquem lá num local aí que vocês, né, pesquisam, né, com relação à música, tá? E aí coloquem lá, né, Zabelê, Gilberto Gil, né, para vocês ouvirem a música, apreciar a letra, né? Alguma pergunta, galera? Podemos avançar? Então, olha só, gente. No nosso próximo slide, né, agora o destaque, né, saindo da parte de lendas, e aí o destaque é exatamente para a culinária, né? Para a nossa rica culinária, né? Culinária piauiense, tá? Que inclusive nós temos até, devido nós termos uma culinária rica, né? Nós temos festivais aí que destacam essa culinária. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar no Sabor Maior, que é um festival que destaca aí a nossa culinária, que ocorre lá em Campo Maior, né? E aí, lá não é apenas a culinária, junto à culinária tem música, tem a apresentação cultural, então é um festival que destaca, que ocorre desde 2009 e aí destaca a culinária do nosso estado, Sabor Maior, ok? Na culinária, né, o nosso Piauí tem diversas iguarias típicas, né, tais como o capote. Capote, com certeza, alguns devem conhecer aí com o nome de Guiné, né, a galinha de Angola, tá? Então nós temos o capote, a paçoca salgada, a Maria Isabel, né, o bolo de milho, a canjica, a carne de sol e a tapioca. Então são exemplos aí, tá, de iguarias típicas, tá, que fazem parte da culinária do nosso estado, tá? E aí a culinária piauiense, tá? A culinária do nosso estado, gente, ela é marcada pela herança indígena, carregando elementos como palmito, abóbora, farinha de mandioca, milho, mel, peixes, macaxeira, né, preás, né? E a pimenta da terra, né? Além disso, mas não é só a parte indígena, tá? Além disso, foi complementada, tá, com a chegada de portugueses e africanos, né, que deram um toque a mais. Portugueses e africanos no estado, trazendo o interesse pela carne vermelha e pelas frutas locais, né, como o bacuri e a manga, né? Será que tem alguém de Altos aí? Altos, capital da manga? Então, olha só, um dos grandes diferenciais da comida piauiense é exatamente a forma em que os ingredientes são temperados e preparados, né, com o uso em grandes quantidades, né, de cheiros verdes, pimenta de cheiro, cebolinha branca, corante natural. O corante natural é aquele feito a partir do urucum. Já ouviram falar no urucum? Em alguns locais chamam urucu, tá? Pois é, o urucum, aquela que a casquinha tem uns espinhozinhos, né? E por dentro, né, na parte interna, tem várias bolinhas vermelhas, né? Que aí, a partir daquelas bolinhas vermelhas, né, que se faz esse corante natural. É o urucum. Em alguns locais chamado de urucu. Então, olha só. Além da utilização, né? Continuando, além da utilização da panela de barro para cozinhar e servir os alimentos. Então, aí nós temos uma caracterização da nossa culinária, tá? Da culinária do nosso estado. E aí, gente, no slide seguinte, cada região do Piauí possui sua própria receita, né, que é compartilhada em várias partes do estado. Então, olha, isso não significa dizer que, por exemplo, aí, no caso esperantino, churrasco de carneiro
e a peixada. Não significa dizer que é só lá que se consome esse prato, né? Mas é um prato típico, ou seja, que as pessoas lá daquela região gostam muito, né? Ou seja, é muito popular naquela área. Então, nós temos aí em Esperantina, tá? Esse churrasco de carneiro e peixada. Região de Picos, o bode assado na brasa. Floriano, arroz com abóbora e o feijão com pequi, né? Pequi cheiroso. Né? São Raimundo, destaca aí o beiju com bode e o cuscuz com carne de sol. E aí em Teresina, né? Maria Isabel, a paçoca. Maria Isabel, que é feita aí, é uma mistura de arroz com carne seca. A paçoca, onde consta a carne de sol, que é pisada no pilão, junto com a farinha, a cebola branca. E aí destaca-se também aqui em Teresina, a buchada, né? A buchada que é feita aí a partir do intestino do bode, né? Além da panelada, né? A famosa panelada feita aí com parte aí do intestino do boi, né? E a galinha a cabidela, né? A galinha a cabidela, que é a galinha caipira, né? Ou seja, a galinha caipira feita juntamente com o sangue que é tirado da galinha caipira, tá? Então, é esse prato aí conhecido como galinha a cabidela. Já estão com fome, né? Mas aguarde aí um pouquinho, tá perto do nosso intervalo, né? Para vocês merendarem, né? Alguma pergunta, galera? Alguma dúvida? Tá claro, tá compreensível. Bom conhecer o nosso estado, tá? Saber das riquezas do nosso estado, a diversidade, né, que o nosso estado apresenta. Então tá tudo tranquilo, né? Suave na nave. Podemos avançar, seguir em frente. Então, olha só, no slide seguinte, o que nós vamos observar agora? Aqui vamos destacar algumas manifestações culturais, né? E aí, no caso aí, com relação ao folguedes, o folguedes, ele se caracteriza exatamente por ser festas populares, e a principal característica é a presença de música, dança e representação teatral. Inclusive aqui, no nosso estado, nós temos um encontro importante, né, que ocorre desde 1972, que é o Encontro Nacional de Folguedes, que, dicas de passagem, né, ocorreu agora em agosto e terminou, se eu não me engano, no domingo, né? Ou seja, está com poucos dias, né? Ocorreu aqui na capital, ali na Vila Olímpica do Albertão, e está com poucos dias que finalizou, né? Um festival, né? Bem conhecido, né? Já ocorre há muito tempo, né? Foram poucas vezes que deixaram de ocorrer, né? Poucas vezes, é bem tradicional. E aí tem um detalhe, né? Ou seja, lá naquela área, nesse encontro nacional de folguedes, né? Ou seja, nesse encontro não é apenas a cultura do nosso estado, vem grupos de diversas partes do Brasil se apresentar. É muito bonito, né? Ocorre normalmente no mês de agosto, aqui na nossa capital, tá? Então, gente, os folguedes são festas populares e a principal característica é a presença de música, dança e representação teatral. E aí a maior parte dos folguedes possui origem religiosa e raízes culturais dos povos africanos, portugueses e indígenas, né, que formaram nossa cultura. Então, onde ocorre folguedes, né, ou seja, no encontro de folguedes, nós podemos observar uma diversidade cultural bem grande, tá? Folguedos juninos, né? Então, olha só, o mês de junho é marcado por datas religiosas e as festas se concentram em torno das datas, os 3 santos aí comemorados no mês de junho, né? Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29, ok?
Nessas festas, né, destacam-se o ritmo das apresentações de quadrilhas e Bumba Meu Boi, tá? O Bumba Meu Boi, exatamente, tá? Né? Tem suas apresentações aí nesse período, ok? E é um destaque exatamente para a cidade de São João do Piauí, né? Pelo fato aí da cidade de São João do Piauí ter como padroeiro São João Batista. Então, na cidade de São João do Piauí, essa festa, ela, de uma certa forma, ela é mais intensa, né? Pois está ligada à tradição católica, né? Já que ela tem como padroeiro aí São João Batista, né? Comemorado aí no dia 24 de junho. Na imagem que você vê ao lado aí, você vê uma apresentação de quadrilha, né? Muito conhecida, algo muito popular, não só no Piauí, como no nosso Nordeste como todo, né? O Piauí que se destaca muito aí nas festas juninas, né? Com quadrilhas, né? Que inclusive quadrilhas que já ganhou, que já conquistou o Festival Nacional, Festival Nordestino, né? De quadrilhas, né? Exatamente, aqui do nosso estado. Reisado, né? O reisado, conhecido popularmente como reisado ou folia de reis, é uma festa religiosa, tá? E aí é uma festa religiosa que homenageia, né? O Dia dos Santos Reis, tá? Essa tradição religiosa está presente em todo o estado, né? Em todo o nosso Piauí. Em todo o nosso Piauí essa tradição, né, ela está presente. E aí, trazido para o Brasil nos primórdios, né, lá no início da formação da identidade cultural do nosso país, ela começou em Pernambuco e logo se espalhou por todo o país. Tá, gente? Os foliões passam de casa em casa, né? Revivendo a caminhada dos magos, né? Ou seja, Dia de Reis, né? Ou seja, folia de reis. Os reis em homenagem a exatamente Gaspar, Belchior e Baltazar, né? Que partiram do Oriente rumo à cidade de Belém em busca de Jesus. Tá? Então, os reis magos. Então, essa festa é em homenagem aí aos reis magos, tá? O estado tem uma história na folia de reis que remonta ao meio rural. Aí é um ponto muito importante, que exatamente esta tradição, ela está ligada mais, tá, ao meio rural e às pequenas cidades, né? Com certeza aí vocês, né, na casinha de vocês, estavam ali começando a dormir, quando deu fé, bateu na porta, foram atender, era lá, né, um grupo de reisado, aquela figura na frente com a imagem de santa, a imagem de santos reis, né, pedindo licença para entrar. Com certeza vocês já devem ir por onde vocês moram, né, ter visto a apresentação de reis, né, os caretas, né, a burrinha. E aí tem outro detalhe importante para vocês tomarem conhecimento, que é uma dança típica de todo o estado, né? Todo o nosso estado. O destaque, já se destacou muito o município de Boa Hora, ali próximo a Barras, né? Boa Hora tinha até um espaço lá para apresentação, né? Uma espécie uma espécie de reisadródromo, né? Ou seja, um local específico para a apresentação, né? Um reisódromo, né? Como a nossa amiga aqui bem lembrou, um reisódromo, né? Um local específico para a apresentação, tá, desse tipo de festa popular. Aí para vocês dar a dimensão do quanto é valorizado, né? Do quanto foi valorizado naquela área. Então, olha só, e aí com destaque nessas duas últimas linhas, né? É uma dança típica de todo o estado do Piauí que é festejada, né, a partir do Natal até o Dia de Reis, tá? A partir do Natal até o Dia de Reis. E aí, gente, outro ponto que merece destaque são as diferenças, tá? Ou seja, aí no município, né, você vê
essa festa ser realizada de uma forma, mas essa festa ela ocorre em outras partes do Brasil. E aí, em outras partes do Brasil, não é igual o que é feito aqui no nosso estado, né? A forma que ocorre aqui em nosso estado. Tá? Então, há variações da prática aí dessa festa, da realização dessa festa, de estado para estado. Ok? Tranquilo? Então, é uma festa muito popular aqui em nosso estado, né? Com destaque aí para o município de Boa Hora, né? Como nós já destacamos aí, próximo, na região norte. Eu faço questão de destacar o município, né? Porque você mora aí numa outra parte do nosso estado, né? Talvez não tenha andado tanto. E aí a gente destaca o município e a localização para que você fique melhor situado. Então, aqui já se destacou muito o município de Boa Hora, localizado na região norte do nosso estado, ali próximo a Barras, né? Nós destacamos até a questão do reisódromo, né? Ou seja, um espaço específico para apresentação, para ocorrência desse tipo de festa, era um tipo de apresentação muito bonita, né? Inclusive noticiada, né? Transmitida na TV e tudo. Bem que poderia continuar, né? Olha só, no slide seguinte, existem alguns grupos, né, de reisado. Existem alguns grupos de reisado, como o Boi Estrela, Reis de Ouro e o Candeeiro. E aí a Fundação Cultural Monsenhor Chaves, né, ela mostra essa tradição piauiense, ela contribui aí para a divulgação, promovendo apresentações, né, de alguns destes grupos. Aonde? Em feiras e eventos. E aqui na imagem que vocês observam ao lado, olha aí, aqui a vestimenta, né, típica aí de quem participa da festa de reisado, né? Nós temos aí a figura do careta, né, o próprio boi, nós temos a burrinha. Né? Muitas vezes, na maioria das vezes, é conduzido pelo acordeon, né, por sanfona, mas também tem lugares, partes do Brasil, que é conduzida por viola. E aqui, olha só, onde você vê esse quadrinho aqui. Estão observando aí na imagem? Aqui, onde você vê o destaque, é exatamente a imagem, né, dos Santos Reis. Tá? Ou seja, quando um grupo desse aí chega até a residência, aí essa figura, a pessoa que vai conduzindo o santo, pede para entrar, as pessoas tocam no santo, se benzem, né? É um tipo de festa muito ligada à tradição, ou seja, é da tradição católica, tá? Perguntas? Vamos lá, partir para o nosso próximo slide. Olha só, agora o destaque é para o Bumba Meu Boi, né? Bumba Meu Boi bastante praticado, típico aqui do nosso estado, né? Típico do Maranhão também. Então, olha só, Bumba Meu Boi, desde a colonização do Piauí e ainda hoje, o boi é um dos principais sustentáculos da nossa economia, tá? E uma das presenças vivas do nosso folclore, né? Contendo várias versões do Bumba Meu Boi, né? Boi de Julho ou Boi de São João. E aí, são as versões, né, de Bumba Meu Boi. O folclore piauiense imortalizou, né, aquela marchinha conhecida como O Meu Boi Morreu, né? Uma marchinha referente aí ao Bumba Meu Boi, né? Conhecida como O Meu Boi Morreu. Eu não vou cantar aqui porque o sinal pode até oscilar, sabe? Se eu cantar, né? Vocês podem até desligar aí a TV, então é melhor vocês colocarem num buscador, né? Em algum local que você encontra músicas, né? Para ouvir, né? E conhecer melhor a letra dessa marchinha, tá? Eu não vou torturar vocês, não se preocupem. Então, olha só, o Bumba Meu Boi é uma sátira. Então, o Bumba Meu Boi é uma sátira sobre a desigualdade social que existia no tempo das grandes criações de gado, né? Que eram mantidas, né, com a mão de obra escrava no século XVIII. E aí o Folguedo, ele conta a história de Catirina, né? Catirina, que era mulher de Chico Vaqueiro, que estando grávida, né, desejou comer a língua do boi mais bonito da fazenda.
Catirina, né, instiga, estimula o marido, né, que na época era capataz da fazenda, a matar o animal. O fazendeiro, dono do boi, manda seus vaqueiros à procura do autor do crime. Posteriormente convoca, chama os índios, né, que conhecem mais a região. Eles são chamados para ajudar a encontrar e capturar o pai Chico, né, que é o acusado. E aí, na época, vários doutores são chamados para curar o boi. Assim diz a lenda, né? Depois de muitos acontecimentos, onde há julgamento e o perdão. E aí, finalmente, tudo termina em festa e dança, comemorando a cura do boi. Tá? Então, observe aí que é algo que faz parte do nosso folclore, né? E assim surgiu a tradição, né, do Bumba Meu Boi. Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo? Tá bem compreensível, né, gente? Tá? Olha só, no nosso próximo slide, né, com relação ao Bumba Meu Boi, nós já destacamos, né, essa parte, e aí nós temos uma imagem, né, de uma apresentação do Bumba Meu Boi aqui no nosso estado. Né? Você vê aí que a presença do boi, aquelas figuras que dançam ao entorno do boi, né? E aí você vê várias pessoas, né, assistindo, participando. Então é algo muito bonito e bem característico do nosso estado, viu, gente? Bem típico do nosso estado. Agora a menção é exatamente para o cavalo piancó, né? O cavalo piancó que é originário lá de Amarante, né? Os senhores e as senhoras fazem pares e dançam em roda, imitando o trote de um cavalo manco. Tá? O ritmo da música muda entre apressado, ou seja, mais rápido e moderado, e a coreografia está relacionada às marcações determinadas pela letra, né? Ou seja, então vai ter um momento ali que é trote apressado, trote requebrado, batida de pés, galope saltitante. Né? E as letras, no caso aí, as letras também podem ser improvisadas, tá? Então não tem uma cantoria específica, né? Já que as letras podem ser improvisadas, né? O que afeta nas coreografias dos dançarinos. E aí, logo abaixo, a imagem, né, da vestimenta que é usada, né, o jeitinho de dançar esse cavalo piancó. Né? Meu cavalo é piancó, meu cavalo é... Coloque aí num buscador de música, tá? Como eu disse, eu não vou continuar cantando, porque... Uma tortura aí para vocês. Olha só, agora com relação ainda à parte musical, nós podemos destacar, né, essa tradição dos bandolins lá em Oeiras, né? E olhem só, essas senhoras aí, elas já saíram até em programa de nível nacional, né? Elas já participaram aí do programa do finado Jô, tá? Essa tradição, Oeiras é considerada a capital estadual do bandolim. Na década de 30, meninas da época, né, iniciaram a tradição portuguesa no Piauí. E aí, após 50 anos, um grupo formado por mulheres, né, deu início a vários outros grupos. Né? O bandolim ele é um instrumento musical e também um símbolo cultural da cidade. Né? E aí, atualmente, existem escolas, né, como a escola de bandolins Dona Petinha e orquestra de adolescentes, né, que dão continuidade, né? Ou seja, orquestra de adolescentes que dão continuidade à tradição, né? Ou seja, não deixar a tradição morrer. Então, olha aqui as senhoras aqui veteranas, né, que deram início, e aí como nós já destacamos, né, tão divulgado, né, que já saíram até em programa de
nível nacional, né? Não foi ali um minutinho não, tá? Foi uma entrevista grande, né? Mostrando, destacando essa cultura, né? Essa prática cultural típica aqui do nosso estado, né? Mais especificamente lá de Oeiras. E aqui a nova geração. Olha aí os meninos. Que agora você não vê só mulheres, né? Você vê a participação de meninos também. E o slide seguinte? O slide seguinte é exatamente destacando aí o pagode de Mimbó, né? Mimbó, ele é um quilombo ali do município de Amarante, tá? Ele foi formado por 2 casais de escravos que saíram de Pernambuco, fugidos e vieram para o nosso estado, né? Mimbó porque fica ali nas margens do riacho Mimbó. Né? E dentre as manifestações culturais, temos o pagode do Mimbó. O espetáculo é uma apresentação de dança cantada que conta a história da comunidade, né? A comunidade lá tem algo em torno de 600 habitantes, né? E aí um fato que chama a atenção é que em torno de 96% lá das pessoas, né, tem o sobrenome Paixão. Tá? Olha só, agora o destaque aí é para a nossa cajuína, né? A cajuína aí, patrimônio imaterial do nosso estado, né? A cajuína, gente, ela é uma bebida típica aqui do Nordeste, do nosso Nordeste, né? Produzida e consumida nos estados, né, do Maranhão, do Ceará e do nosso Piauí, tá? E é mais comum aqui no nosso estado, né, onde se tornou um dos mais conhecidos e difundidos e festejados símbolos da nossa cultura popular. Ok, galera? Agora, olha só, eu estou observando aqui que o nosso tempo expirou, mas antes, eu queria só deixar aqui para vocês uma atividadezinha para casa, tá? Observe aí bem esse slide, né? Ele consta aí com uma atividade para casa, né? Pedindo para que você faça uma pesquisa sobre as diferenças e semelhanças entre o repente e o cordel. E a segunda questão pede para você fazer uma entrevista com seus avós ou moradores mais antigos da cidade, tá? E relatar até 3 lendas regionais, né? Você vai entrevistar essas pessoas mais idosas, tá? E vai tomar conhecimento de 3 lendas regionais, simpatias ou caos, ok? Galerinha, então olha só, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido aí a nossa temática, tá? Agora eu vou aí me despedir de vocês, né? Convocando vocês a participarem, né? A assistir a nossa aula da próxima sexta-feira, mas por hoje é só, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera!